Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz, a casa que nos acolhe, que nos abriga e que nos protege. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que Maria Santíssima, a mãe de todas as mães, de todas as famílias, possa nos abraçar, nos abençoar e proteger esta noite. Espero que vocês estejam muito bem. Começando mais um capítulo, hoje com uma convidada especial. Daqui a pouco eu vou apresentá-la aqui, mas vocês já conhecem bastante da nossa casa espírita. E para quem chegou agora, está caindo de paraquedas, nós estamos lendo o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse livro é um apanhado de fatos históricos explicados à luz do Espiritismo. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui, para ir dando boa noite. Já temos muita gente se movimentando aqui. Marisa, muito boa noite, Marisa. Semana que vem sou eu, segunda-feira, hein? Vou lá na palestra. Beijo. Aninha, boa noite. Obrigado pelo bom trabalho. A Silvia já está se movimentando aqui também, hein? Estou vendo. Lúcia Regina, boa noite. Patrícia Valente, boa noite para você. Beijo na sua família. Denise Ferraz, boa noite. Como é que está sua filha? Estou com saudades dela. Sérgio Tricolor, parabéns pelo jogo de ontem. Tereza, tudo bom, Tereza? Lúcia Regina, eu falei ou eu passei batido? Não, acho que eu falei, né, Lúcia? Boa noite. Deixa eu ver mais. Ritinha, boa noite, Ritinha. Que bom você estar aqui também com a gente. Muito bom quando te vejo na nossa lista de comentários dando boa noite. Mas quem? Mari Linhares, boa noite. Markson, e aí, Markson? Saudade de você, meu amigo. Boa noite. Albertinho, boa noite, Albertinho. E as pessoas vão aparecendo, daqui a pouco eu volto para dar boa noite para quem for surgir. Então, vamos apresentar a minha. Apresentar não, né? Reapresentar a minha querida amiga Silvia. Tudo bom, Silvia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que agora que eu ouvi que eu estava sem o microfone. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Eu acho que o pessoal também está ouvindo. Tá? Pelo que Tá, parece aqui pelo meu sistema, está chegando tá bem o bom. seu áudio. Boa noite a todos, então. Eu fico muito honrada de estar aqui participando da live, né, Léo? Fiquei meio apavorada com a responsabilidade, quase dei para trás, né, Léo? Falei, poxa, o Léo faz tão bem. Eu acompanho você desde o primeiro, acho que nenhum deles eu vi depois. Eu consegui assistir a todos os capítulos com você e até falei, poxa, você já faz com uma maestria tão grande. Olha a responsabilidade. Mas é isso, estou aqui e vamos ver. E o livro ajuda bastante, né? Porque é um livro muito didático, né, Silvia? Então é Bem, fácil. Para você ver, eu que não sou uma pessoa que tenha estudado história, não sou um historiador, eu consigo razoavelmente levar bem, né? Eu fico imaginando a pessoa que estudou, a pessoa que tem isso na veia, no dia a dia, como deve ser prazeroso ler esse livro, somente nós espíritas, né? A gente conseguir fazer essa ponte entre tudo que nós aprendemos na vida, né? Acadêmica, no caso, vocês que aprenderam, estudaram muito isso, e fazer essa união com a doutrina espírita. Esse livro, para mim, é maravilhoso. maravilhoso. E a visão do historiador, né, que tem aquela bagagem do historiador, vendo a visão do trabalho do plano espiritual, né, e essas informações de Emmanuel são muito importantes mesmo, e bate muito com pesquisas, né, depois eu vou mostrar um negócio para você, como Emmanuel traz essa visão muito clara da revolução, né.
Então, como é que você acha que a gente pode começar hoje, Silvinha? Eu posso botar logo aqui o PowerPoint para a gente iniciar? Eu vou falar, o que, que eu tenho que explicar para vocês? Esse assunto é complexo. Revolução Francesa é complicado. Meu filho até brincando, eu aprendi vários anos e não entendia nada. Fazia porque a coisa é complicada. Então, eu tentei fazer um resumo mais resumidamente possível, em linhas gerais. Também não podia resumir demais, porque o Emmanuel traz muitas informações nesse capítulo. Pode parecer pouco, mas são muitas informações. Então, a ideia é eu fazer esse apanhado para vocês, com imagens, né? Quem tiver alguma dúvida, de repente, pode colocar no chat, se der para nós respondermos agora, eu responderei, enfim. E depois nós partiremos para a leitura, porque a leitura vai fluir assim, muito tranquilamente. Por quê? Porque nós já vamos ter explicado esse contexto aí, que é bastante complexo, tá bom? Maravilha. Então, eu vou colocar já aqui essa telinha Figura, né? para a gente iniciar. Outra coisa, Leco, você pode interagir, falar algumas coisas que você achar importante, tá bom? Tá E bom. vamos de trabalhar juntos. Não fique preocupado com o tempo, porque vai dar para nós lermos, mas vamos conversar a respeito para nós entendermos isso aí. A Revolução Francesa aconteceu no século XVIII, né? E foi um marco muito importante para a história, nossa história, né? Porque foi um movimento, um dos, acho que o mais revolucionário de todos os tempos, e muitas das coisas que nós temos hoje, em termos de liberdade de pensamento, vem tudo fruto dessa revolução, né? E tanto ela é importante que ela marca o início da Idade Contemporânea, na divisão, né? Terminou a Idade Moderna e tem início a Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. Pode passar, então, para outra imagem, Léo. Vou achar aqui. Vou falando. Nos capítulos anteriores, ou no anterior, o Emmanuel já fala desses filósofos que foram muito importantes, os iluministas, né? Que trouxeram no século XVIII pensamentos novos, né, em termos de mudança daquela estrutura social que existia, né, mudança na forma econômica, ideias novas. Só que eram ideias que iam de contra justamente o que existia na maior parte dos países europeus, que eram as monarquias absolutas. Então, nós trouxemos as imagens do Rousseau, do Voltaire, Montesquieu, do Locke, Adam Smith, pai do liberalismo. Então, todas essas ideias iam de contra ao que existia, o status quo, que era a monarquia absolutista. E aí, eu acho que a próxima imagem é do Luiz, pode passar para outra. É de um grande exemplo de absolutismo. O absolutismo existia praticamente em todos os países da Europa, né? Só que na França ele era muito forte. E esse rei aí, o rei Luís XIV, era chamado Rei Sol. E ele tinha um luxo, a corte dele era luxuosíssima, aliás, a base do poder do absolutismo estava muito baseada nessa sociedade de privilégio, né, que dava muito para a nobreza, para o clero, e pouco para o povão, né, e o mais importante disso, esse soberano concentrava todos os poderes em suas mãos e tinha uma base para esse poder neles serem enviados de Deus. Então, fica muito difícil as pessoas irem de contra um enviado de Deus, ele era coroado pela igreja, isso é importante que nós vamos ver depois o que Napoleão faz, né? Então, Luís XIV é o exemplo do Rei Sol, e tem uma frase atribuída a ele, que vocês devem conhecer muito, L'État c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu, para mostrar essa concentração de poderes nas mãos dele. E como nós vamos encontrar a França, então, nesse momento? Influenciada, pode passar para o outro, pelas ideias dos iluministas, que nós falamos antes. Essas ideias começaram a ser divulgadas primeiro no meio mais intelectual, só que quando chega o período da Revolução Francesa, elas são divulgadas para a massa mesmo, tem panfletos, principalmente em Paris, correndo à solta, divulgando as ideias, que são ideias que vão revolucionar, né? E o povo começa a tomar contato com essas ideias, né? Elas se espalham. E uma das coisas que ocorre antes da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa vai se inspirar muito, é na Declaração de Independência das 13 colônias inglesas, que pertenciam à Inglaterra, né? Que se transformam nos Estados Unidos da América, né? Eles vão se declarar independentes, vão travar uma guerra
contra a Inglaterra, inclusive um dos problemas depois que a França vai ter econômico está ligado a isso. Por quê? Porque a Inglaterra sempre foi muito rival a França muito rival da Inglaterra, né? Eu brinco com a minha filha, eles não se bicavam, e é isso. E aí eles vão apoiar, a França vai apoiar essa guerra, e guerra exige dinheiro. Então, a economia da França já não ia bem, e eles vão mandar essas tropas. Então, para a Revolução Francesa eclodir, as ideias iluministas estão popularizadas, o exemplo das 13 colônias, né, também é um exemplo bom para eles, e como é que nós vamos falar da França? É importante falar da França nesse momento. Eu acho que não tem nenhuma imagem, não, deixa eu ver, Léo. Quem está governando? Pode passar, por favor. Nesse momento, quem está governando a França é Luís XVI, que é neto do Luís XV. O que acontece? Ele está vivendo um momento econômico terrível. Por quê? Os governos anteriores, né, principalmente de Luís XIV, gastou muito. O avô dele, que é Luís XV, ainda conseguiu controlar, mas gastava também bastante. Então, a França vivia inflação, ele gastava muito mais do que arrecadava, né? Os impostos eram cobrados só por um grupo de cidadãos, que sustentava aquele Estado, né? Você tem, nesse período também, décadas de péssimas colheitas, então a fome vem, a miséria vem, isso tudo infla, né, aquele ímpeto revolucionário. E a Guerra dos Sete Anos também ocorreu no período anterior, de 1756 a 63, então a França já tinha se envolvido em guerra, com principalmente a Inglaterra e outras potências, nesse período da Guerra dos Sete Anos, isso trouxe miséria, e o apoio também à independência dos Estados Unidos, como nós falamos. Então, olha o cenário: fome, inflação, desemprego e ideias revolucionárias correndo. O que acontece? Luís XVI precisa de mudar esse cenário. Ele precisa, na verdade, de uma reforma tributária. Aí ele convoca os chamados Estados Gerais, que Emmanuel vai citar no capítulo. O que eram os Estados Gerais? Ele convoca em 1789, tá? Esses Estados Gerais é uma assembleia com representantes das camadas lá sociais e que ali eram votados em momentos que eram necessários, momentos principalmente de crise. Só que esse Estado Geral, essa Assembleia, não se reunia desde 1614. Aí Luís XVI resolve convocar os Estados Gerais. Aí o que acontece nisso? Eu acho que tem uma imagem, Leco, deixa eu ver. A próxima imagem, pode passar, por favor, Leco. Não tem como deixar de falar da esposa de Luís XVI, que está no trono com ele, que é Maria Antonieta, que vai ser muito usada como bode expiatório para muita coisa aí, né? Enfim, ela é esposa desse rei. E eles vivem nesse luxo, nesse fausto, e as ideias revolucionárias estão surgindo. Pode passar para o outro slide, Léo. O que acontece? Ele convoca, essa Assembleia se reúne no Palácio de Versalhes para votar medidas financeiras, econômicas. E um dos ministros que atua muito nisso, que vai ser citado também no livro, é o ministro Necker, que é o ministro das Finanças do Luís XVI. Pode passar para outro. Por favor. Agora, o que estava reunido nessa Assembleia, para vocês verem que a Revolução Francesa, gente, é uma confusão. O que acontece? Eles se reúnem nessa Assembleia, né, nos Estados Gerais, e como é que é organizada a coisa? Nós temos o primeiro Estado, que é composto do clero, tanto o alto clero, o bispo, arcebispo, quanto aquele pároco, vigário, está lá no alto clero, que é uma parcela pequena da população, eles têm 120 mil pessoas, e tem os seus representantes lá. O segundo Estado é a nobreza, que tem a família real e todos os nobres, e que tem mais ou menos 350 mil pessoas. E o Estado, que é o terceiro Estado, que abrange uma parcela imensa da população, praticamente toda, são 24 milhões de pessoas, e tem seus representantes. Então, cada Estado tem os seus representantes. Só que o que acontecia? O terceiro Estado tem mais gente, e os outros estados, menos até quantitativo, mas tem seus representantes. E o voto não era por cabeça, era um voto por estado. Então, o que acontecia? Luís XVI precisava aprovar reformas.
O primeiro Estado, em geral, votava com o segundo Estado. Então, como era voto por Estado, ficariam 2 votos contra o do terceiro, que, em geral, se opunha ao que os outros votarem. Então, a confusão estava instaurada. Luís XVI percebeu que não ia conseguir acordo entre as partes e ele resolve dissolver essa Assembleia. E aí, os representantes do terceiro Estado, eles se rebelam e dizem que não vão arredar o pé daquela reunião enquanto reformas, uma Constituição, mudanças, né, que a nação precisa, sejam votadas. E aí é que realmente a Revolução Francesa começa. Mas o grande marco da Revolução Francesa pode passar para outra figura, Léa, por favor, é a tomada da Bastilha, que nós conhecemos. Antes disso, deixa eu falar dessa charge. Como eu falei, o terceiro Estado, que era um grupo que era uma sociedade, na verdade, né, que não via muita ascensão social. Nós dizemos que era uma sociedade altamente estraticada. Mesmo que você conseguisse muito dinheiro, tua ascensão a outra classe era muito difícil. E nesse terceiro Estado, você tinha os altos burgueses, poderíamos dizer que eram os grandes comerciantes, nós tínhamos banqueiro, nós temos pequenos comerciantes, o povão, está todo mundo ali, desempregados, todos são do terceiro Estado. E essa charge era muito comum, charge na época, tá vendo? O ancião, que vocês estão vendo aí, ele está levando nas costas o homem lá com o crucifixo amarelinho, não sei se vocês conseguem ver, que representaria o clero, e o outro com a espada representaria a nobreza, porque a espada é um símbolo da nobreza. E o que é mais importante disso tudo? Esses 2 grupos, o clero, o primeiro Estado, e o segundo, não pagavam impostos, ou pagavam muito pouco, ainda recebiam impostos sobre suas terras, muitos eram proprietários de terra. E aí, quem pagava o ônus de todo aquele Estado era daquele grupo, né, da França, era o terceiro Estado, então era uma charge. O velho lá, não aguentando aquele peso nas costas dos 2 estados. Pode passar para outra imagem. Isso tinha muito na época, essas charges. E aí, a Revolução, como nós falamos, e Emmanuel vai falar isso no livro, começou mesmo quando? Lá nos Estados Gerais, os deputados do terceiro Estado disseram, não vamos dissolver essa Assembleia, não, vamos continuar aqui. Então, instauraram uma Assembleia Nacional, que logo virou uma Assembleia Legislativa. Por que legislativa? Ia fazer leis novas, mas o símbolo da Revolução Francesa começa com 14 de julho de 1789, tomada da Bastilha, que é essa prisão aí, que era uma antiga fortaleza medieval, que depois passou a ser usada como uma prisão para os reis, eles prendiam presos políticos, principalmente. Nessa época, praticamente não tinha ninguém, eram 7 presos aí, porque Luís XVI, inclusive, nós vamos entender o que Emmanuel fala, ele não prendia normalmente as pessoas, né? Então, essa prisão, na verdade, tinha muitas armas e munições. Então, isso é um símbolo, né? A história é muito feita de símbolos. Então, a queda da Bastilha representa o 14 de julho, que até hoje é a data da independência, da grande festa lá na França, né? Então, essa revolução, ela começa a se espalhar pelo povo e pelo campo. Então, vai surgir o chamado Grande Medo. Vai ser um período também bastante complicado, porque o povão camponês, que vivia oprimido, preso a um estado de servidão, as terras dos senhores lá, vai se revoltar. Então, eles vão munidos de foice, do que eles tivessem, vão atacar as grandes propriedades que eles viviam e vão incendiar castelo e matar muitos nobres. É um período bastante assustador para os nobres, e muitos deles, a maior parte deles, vai fugir para outros países vizinhos da França, como a Prússia, a Áustria, que era a pátria da Maria Antonieta. Então, isso vai ocorrer. Deixa eu ver a próxima figura. Vamos lá. Pode mostrar a figura aí que tem, incêndio. Não vamos falar das atrocidades, foram muitas, tem muitas narrativas dessas atrocidades, foi o Grande Medo, né? Podemos seguir agora para a próxima figura. O que acontece? Nesse momento da Revolução, você tem grupos, é uma confusão de grupos, mas você tem, nesse primeiro momento da Revolução, uma tendência conservadora, que nós vamos chamar. Nós vamos ver isso até nas leis, na Constituição que eles vão elaborar. Por que conservadora? Eles querem mudanças, mas que mudança? Eles querem manter o rei, pessoal, mas um rei que obedeça a uma Constituição, que não governe
a sua vontade sempre. Então, eles querem a monarquia constitucional, isso foi realizado, né, e Luís XVI teve que jurar essa Constituição, obedecê-la, e é tão interessante, quando vocês leem essa Constituição, vocês vão ver que a figura sagrada do rei continua a existir para eles. Ainda não tem o radicalismo na Revolução. Eles dizem que o rei ele é uma figura sagrada, mas ele perde esses poderes por quê? Ele precisa obedecer agora a um poder que faz as leis, ele está submetido às leis. É como nós falamos, ele agora é um rei dos franceses e não da França governando sozinho. Então, ele precisa. Mas vão ter grupos aí revolucionários. Então, nesse primeiro momento, a revolução vai agradar o grupo revolucionário chamado girondinos. Por quê? Eles têm uma tendência mais conservadora mesmo, então o rei já está com os poderes diminuídos, mas nós vamos ter um grupo mais radical, chamado jacobinos, que tem figuras como nós já conhecemos, e o capítulo vai falar isso, que é Marat, Danton, Robespierre, né, que são esses revolucionários jacobinos, e temos uma figura muito interessante, que são os sans-culottes. Sans-culottes, o termo quer dizer mesmo sem calção. Então, vocês estão vendo a charge? Do lado, ele está vestido como um nobre, né? Com aquela roupinha, aquela calça que vai até a altura do joelho, com a meia, o sapato. Do outro lado, ele está com esse calção de tecido rústico. Isso quer representar esses grupos bem heterogêneos, mas populares, inclusive muito radicais e conduzidos até por muitos grupos aí da Revolução, né? Por quê? Tem muitos aí nesse grupo, né? Tem trabalhadores das cidades, tem camponeses, tem desempregados, são culottes. Então, em oposição, são os sem calção, seria um título até pejorativo, né? Porque eles não têm o poder aquisitivo para usar os culottes, que são essas calcinhas aí curtas até o joelho. Até aí tudo bem, Léo? Por mim está Entendi. ótimo. Tá? Então, quando nós falamos, e Emmanuel vai falar no capítulo, que nesse primeiro momento a revolução ainda é uma revolução, não deixa de ser, né? Mas tem essa tendência mais moderada. Então, eles criam o que nós conhecemos, pode passar para outra imagem, que são coisas muito avançadas, trazendo as ideias iluministas, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é muito importante, por quê? Era inconcebível se falar antes dessas ideias iluministas, né, de liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade para ir e vir, e isso está contido nesse texto. Então, é um texto que traz isso, e tem inúmeros outros artigos, que eu não vou entrar aqui em detalhes da Constituição, porque senão nós vamos perder um tempo grande. Mas o que eu quero que fique claro aqui, que nesse momento, apesar de ser uma revolução, né, eles não querem destituir o rei, eles querem esse rei que obedeça a Constituição, tá ok? Agora vamos seguir. O que acontece? A revolução, como eu falei antes para vocês, pode até deixar sem imagem agora, né? A revolução, como eu falei para vocês, ela vai ser um exemplo também, e os soberanos dos outros países, que são absolutistas, vão ficar apavorados com os rumos que está tomando a revolução, gente, porque eles também têm poder absoluto, né? E aí o rei está ali tendo que ser obrigado a obedecer uma Constituição, então os países já começam a haver movimento contra-revolucionário, contra a França. Então a França vai, além do problema interno, né, de miséria, vai ter que lutar contra essas potências que vão querer acabar com a revolução. E vão ter ainda monarquistas vivendo ali, que querem que o rei seja novamente absoluto, porque as ideias não somem, né, Léo? Tem aqueles que apoiam o rei, ainda querem aquele rei bem, como se diz, com todos os poderes. Tem aqueles que querem uma revolução mais radical. E o que acontece? Eles descobrem, porque os nobres que estão nesses países começam a tramar o tempo todo, que eles querem voltar para a França e são contra a revolução. E aí o que ocorre? O próprio rei se corresponde com o país estrangeiro e ele foge. Em 1791, ele tenta ir para a Áustria, né, que é a pátria da Maria Antonieta, e ele é descoberto e preso, quase chegando lá, passando a fronteira, e ele é trazido. E aí há uma radicalização, porque eles dizem assim, o rei agora é considerado o quê? Um traidor. Enquanto ele era um rei para obedecer à Constituição, tudo bem, mas agora ele estava tramando. E aí eles instauram um processo contra o rei, eles
proclamam a república, agora não é mais monarquia, é uma república. O rei é julgado, condenado à morte, e ele é executado em 1793. Eu sou horrível para as datas, eu vou seguir as minhas datas aqui. Então, ele é decapitado, guilhotinado, né, em 21 de janeiro de 1793. E a Maria Antonieta, alguns meses depois, em outubro de 1793. Pense isso, gente, para as potências estrangeiras. Além deles obrigarem o rei a jurar a Constituição, agora eles guilhotinaram, depuseram o rei. E aí esse é o período radical da Revolução, aquele período que no livro vai falar, é o período do terror, né? Nós vamos ter o chamado, nessa república, o primeiro momento, é chamado a fase da convenção, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública, o Tribunal Revolucionário, que o Robespierre vai ser o chefe, você vai ter a lei dos suspeitos. Então, esse momento da Revolução é para destruir os inimigos internos e externos da Revolução. E, em nome disso, Leco, muita gente é executada. Nobres, povão mesmo, bispos, todo mundo, até salteadores, qualquer um poderia ser considerado suspeito. E até girondinos, que eram revolucionários do início aí desse grupo revolucionário, mas que eram mais moderados. E aí até eles foram executados, né? Danton foi um desses que foi executado, né? Foi para a guilhotina, e depois o feitiço meio que vira contra o feiticeiro, né? Os rumos a coisa vai se radicalizando de tal forma. Robespierre tem uma coisa de poder muito grande em suas mãos, ele se considera um incorruptível, e ele vai atingindo a todo mundo, até que no momento ele e o próprio Marat não, Marat foi morto vai ser citado no livro, né? Ele e o Saint-Just vão ser guilhotinados. E é isso, né? A Revolução. Agora, por que a Revolução, o Emmanuel vai falar da Constituição de 93, que é desse período? Ela é muito radical. Por que ela é radical? Porque as ideias iluministas pregam a razão acima de tudo. Então, os revolucionários levam isso em consideração e consideram que essa tendência anticlerical, anti-igreja, é muito forte nesse período. Então, eles querem acabar com tudo ligado à igreja. Aí eles criam um novo calendário, que vocês já devem ter ouvido falar, que é contra o calendário gregoriano, porque gregoriano foi estabelecido pelo Papa Gregório. Então, eles criam novos meses do ano, ligados às estações do ano, o nome dos meses, Termidor, Brumário, tudo são meses do novo calendário. Eles abolem praticamente a religião, né, a católica, então eles criam o culto da justiça e da razão, do Deus Supremo, ser supremo, na verdade, que eles dizem, que seria esse Deus da justiça e da razão. Isso é tão interessante, Leco, que a Catedral Notre-Dame de Paris, que é uma catedral, não é uma igrejinha qualquer, ela é transformada no Templo da Razão, que seria a nova religião Agora, o mais importante durante a Revolução é que a igreja é separada mesmo do Estado, mas nesse momento eles vão fechar, vão tomar bens da igreja, então por isso que nós falamos desse radicalismo, tanto em perseguir as pessoas e matar muitos, os números são altíssimos, segundo dados, em 14 meses foram guilhotinados em torno de 17 mil pessoas, então é gente pra caramba, né? E é isso, é um momento radical e o livro vai falar isso. Continuando, só para a gente fechar, depois há uma reação de grupos mais moderados de novo, quando Robespierre e São Justo são guilhotinados, esse grupo novamente... O que eu quero mostrar é que a Revolução não é um contínuo, ela tem momentos de radicalismo e momentos de recuo. Nesse momento de recuo, a igreja é restabelecida, então o voto começa a voltar a ser voto censitário. O que é isso, um recuo? Porque o voto universal seria para toda a população masculina. O voto censitário é aquele voto por renda. Então, só quem tinha aquela renda mais alta era cidadão para votar. Os outros eram só iguais perante a direito civil, mas não para votar, né? Então, existe um recuo. O que acontece nesse momento?
A revolução ainda é radical em muitos momentos, a população ainda passa necessidade, embora o período anterior tenha taxado os alimentos, principalmente o trigo, para agradar as massas, ainda há muito desemprego, muita insatisfação, e esse grupo que retorna a essa fase moderada, com medo de que tudo se perdesse, né, num radicalismo até maior, eles veem a figura de Napoleão, que é o que Emmanuel vai falar no final. Napoleão foi um soldado que chegou a ser general, porque ele se destacou justamente nesse momento de luta, Leco, que existia das potências estrangeiras em relação à França. Então, ele combateu muito e ele era um grande estrategista, e ele é considerado o homem para salvar, o homem forte para salvar as conquistas da Revolução. E aí ele é convidado a assumir esse governo, né? É o momento que eles chamam reação termidoriana, não, aliás, desculpe, é o 18 Brumário, que estabelece Napoleão no governo, né, que ocorreu em novembro de 1799, então são 10 anos dessa luta, 10 anos é coisa para caramba para um país que está praticamente arruinado, né? Napoleão assume, e Emmanuel vai falar isso, ele segura aquelas coisas da Revolução que são importantes. O Código Civil Napoleônico é usado até hoje como um código bom, civil, garantindo direitos. Ele devolve o direito à propriedade privada, ele institui realmente o casamento civil, essa separação entre igreja e Estado, fica bem estabelecida no governo dele. Ele cria Banco da França, justamente para estimular a produção industrial da França, para trazer o quê, Léo? Que é importante para o plano espiritual. Equilíbrio, estabilidade econômica. Só que ele começa a meter os pés pelas mãos, por quê? No primeiro momento, olha como é que é o poder dele. É ele e mais 2 cônsules. Em pouco tempo, ele consegue se tornar cônsul sozinho, ele é cônsul vitalício, até seria quase como um poder real, né? Até ele morrer. Ele é um cônsul vitalício. Mas, depois de um tempinho, ele faz um plebiscito para as pessoas votarem e ele é considerado imperador. E aí é um fato interessante, como eu falei lá no início, os imperadores, os reis, eram coroados pela igreja, para mostrar o quê? Que a igreja tinha um poder que ultrapassava o poder mundano. O que o Napoleão faz, que é aquele quadro famosíssimo, né? Napoleão pega, e acho que tem imagens aí, Leco. Vamos botar as imagens Vamos que eu ver. esqueci. Deixa eu Tem achar aqui. imagem, deixa eu ver. Parei na declaração. Vamos voltar aí. Tem imagem do Luís XVI sendo guilhotinado, tá? Depois tem o período do terror, é outra imagem. Muitas cabeças rolaram, né? Robespierre é a outra figura, né? Foi o nome mais assim ativo no período do terror. E Napoleão, o general. E vem o famoso, uma partezinha do quadro vem agora, que é a sagração. O que ele faz? Ele pega a coroa que o Papa Pio VII iria colocar em sua cabeça e ele se autocoroa. Olha o simbolismo, ele mostra que o poder dele está acima da igreja. E coroa a Josefina, sua esposa, como imperatriz. E é isso. Aí ele começa a meter os pés pelas mãos. Emmanuel vai falar que logo que ele começa a ter aquele poder como militar, o orgulho já vai começando a subir a cabeça. Quando ele é sagrado imperador, qual é a campanha que ele realiza? De começar a invadir mesmo, espalhar a revolução pelo mundo, que ele diz. Mas, na verdade, espalhar a revolução pelo mundo era ganhar mais poder, né? Ele vai colocando seus parentes nos governos, né, da Europa, e vai o quê? Chegar um momento que ele vai ser derrotado, e nós sabemos a história, né? Depois ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, lá no meio do Pacífico Sul, para ele não criar mais problemas, porque quando ele foi exilado lá na ilha, pertinho da França, que é Ilha a de Elba, né? Elba, isso. Ilha de Elba, pertinho, né? É no Mediterrâneo. O que ele fez? Ele consegue voltar com a ajuda de alguns amigos ali do exército, e durante 100 dias ele governa de novo, ele volta. E aí ele é exilado lá no meio do Pacífico e fica ali até a sua morte, né? E é isso. Agora vamos ao Deixa nosso. eu só falar uma coisinha aqui rapidinho, Silvio, que nessa imagem que você está mostrando aí, é engraçado, que a mãe de Napoleão, ela não foi à coroação, porque ela tinha brigado com ele porque ela odiava a Josefine, a noiva, né? Só que ele obriga, na hora que foram fazer o quadro,
a pintarem a mãe ali. Então, supostamente a mãe está ali, mas na história, realmente, ela não foi na coroação dele, não. Esses quadros são encomendados, então o que o quadro tem nem sempre reflete a realidade, né? Porque são encomendados por aquelas pessoas que querem eternizar aquilo ali, né? Então, ele botou a mãe para dizer que ela estava ali. Interessante, essa eu não sabia, não. Então, vamos ao texto? Vamos. O texto vai rápido, Léo, porque agora com as explicações. Ô, Silvia, só um minutinho, Silvia, que eu reparei aqui que o som não está saindo. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Espera aí que eu ver como é que eu vou resolver isso. Captura de saída de áudio. Ok. Pronto. Fala aí, por favor. Então, vou ler de novo? Precisa, Eu acho Léo? que o pessoal estava acompanhando aqui no texto na tela. Pode continuar, porque a gente segue. Eu vou ler esse aí. De nada valer o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes, que eram ministros de Luís XVI, o bondoso monarca, olha como é que Emmanuel cita Luís XVI, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Ele vai ser guilhotinado. Esse livro aqui, ó, do Stefan Zweig, ele é um escritor e um doutorado em história, e essa biografia da Maria Antonieta, ele vai falar do Luís XVI, Leco, e ele vai dizer, confirma aí o que Emmanuel fala, ele não tinha essa habilidade administrativa, era um homem mais ligado à metalurgia, marcenaria, ele adorava ficar no canto lá dele fazendo esses trabalhos manuais, o que na época trabalho manual era considerado uma coisa bem ruim, bem popular. E ele não era um homem assim com essa bagagem administrativa, além dele ter dado um Estado altamente destruído, né? Então, Emmanuel está certo aí, bondoso monarca, como ele diz. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker, que era o ministro das Finanças, em nome do rei, transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Então, olha a Revolução começando. Época de sombras,
Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Então, aqui é a fuga do pessoal da aristocracia, né? Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores do iluminismo. Um governo mais justo, com reformas econômicas, né? E aproveitar as conquistas inglesas, Emmanuel cita Revolução lá gloriosa, que foi de né? 78 na Inglaterra. Eles mantiveram o rei, né? Mas fazem lá o freio e contrapeso, que seria o parlamento, né? Exatamente, é uma monarquia constitucional. A França deveria seguir por esse caminho, Leco, aquele início ali, quando os revolucionários, que não são radicais, dizem assim, a revolução já atingiu seu objetivo, né? Mas existia aquele grupo que queria uma radicalização maior. Na verdade, Leco, uma grande revolução ali social, né? Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Olha só, esse é o período do terror, né? Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. Então, a Emmanuel coloca como espíritos tenebrosos, né? Que tinham essa sede de sangue, de poder. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzidas aos mais nefastos acontecimentos. As narrativas são terríveis, Léo, são nefastos acontecimentos mesmo. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. Então, a Inglaterra, Prússia, a Áustria lutavam muito contra a França. A Convenção Nacional, que é esse governo aí da República desse período do terror, apesar das garantias que a Constituição de 71 oferecia à pessoa do rei, ele não era sagrado pela Constituição, ó, apesar das garantias, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, na atual praça, no local da atual Praça da Concórdia, em Paris. E a Concórdia é justamente para esquecer esse passado de muito derramamento de sangue, né? Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem aos lábios, suplicando a atenção dos súditos numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração. Não obstante a sua calma aparente, renovavam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. O próximo capítulo vai falar dessas coisas dolorosas. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa, agora Emmanuel vai falar dos bastidores, né, Léo? O plano espiritual. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também, no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade, que cuidam desses países, né? Sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada.
aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy, que é Joana d'Arc, né? Volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Então, dizem que muitos desses espíritos estão aqui encarnados, nós podemos ser desses, que foram trazidos amorosamente por Joana d'Arc, né, deu conta das inúmeras mortes que ocorreram ali, né? O período do terror. A lei das compensações, lei de causa e efeito, né, é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada de Junta de Salvação Pública, Robespierre chefiando, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros, inclusive jacobinos como ele, né? E de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday, que foi uma jovem de 16 anos, que era girondina, Leco, e ela não concordava com aquele radicalismo dos escritos de Marat. Então, ela entregou-se ao crime na residência de Marat. Ela assassina Marat, né? Na banheira, aquela imagem que nós temos, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra, expiando seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus secazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. A Constituição, depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, consegue os gênios da França inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciãos, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. E é uma Constituição bem mais amena, né, do que a outra. Estabelece, dessa forma, uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Aqui fala de liberalismo porque a ideia iluminista prega o liberalismo, a liberdade econômica, em detrimento do mercantilismo, que era a prática dos governos absolutistas, né? Então, isso tudo é progresso, é mudança, né? Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento por parte dos outros países. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto, no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Então, a espiritualidade tinha grandes planos na França, porque a França seria o palco para o surgimento ali, né, a implantação do espiritismo. Ela precisava estar, como nós falamos anteriormente, equilibrada, estruturada, para que pudesse vir esse advento aí do Consolador prometido, né? Assim, com atribuições de missionário. Então, Emmanuel fala que Napoleão encarnou com a missão de missionário. Foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamadas culminâncias do poder. Napoleão Bonaparte. O humilde soldado corso, que nasceu na ilha de Córcega, né, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaria as vitórias de Arco e Rivoli, foram vitórias que ele conseguiu logo que ele foi militar. Com a paz de Compoforme em 1797, que foi uma paz com a Áustria, para que a vaidade e a ambição lhe ensombreasse o pensamento.
A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Imperialismo, conquistar outros povos. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do evangelho que a sua nação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à revolução. Então, ele se transviou como Maomé, como o Emmanuel cita em capítulos lá anteriores. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio dos outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas formas do direito, mas difundia-se o quê? A pilhagem, o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pôde ser laureada para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Foi o livre-arbítrio dele, né, Léo? Mas, do além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra, que o exilou em Santa Helena, né, na ilha, né, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito, o início dessas reflexões, porque ele veio como missionário, né? E Allan Kardec, a ação de Bonaparte invadindo as searas alheias, com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo da finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, né, o Espiritismo, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Então, olha os bastidores de novo. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na Igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Deus. E aí fecha com o grande missionário que conseguiu cumprir a missão dele exemplarmente, né? Napoleão veio então com esse missionário, mas, como você falou muito bem no outro capítulo, né, Leco? O nosso livre-arbítrio é respeitado e a atuação da espiritualidade são nos momentos que não dá mais para o livre-arbítrio ser respeitado, mas eles respeitam de uma maneira assim, muito grande as nossas escolhas, né? E quando é necessário, vem a intervenção, então o barco está sempre sendo bem conduzido. E é isso, eu espero que dê para entender, porque esse período é muito complicado, tá? E muito importante para o espiritismo, né? Já que o espiritismo surge na França, a gente vê nitidamente um trabalho da espiritualidade maior, tentando organizar o terreno, e das trevas também, tentando botar por água abaixo todo um projeto, né? Você vê visivelmente na Revolução Francesa. Aí os historiadores vão dar N explicações, eu sou uma, por causa disso, sim, essas coisas existem, mas elas são utilizadas, né, pela espiritualidade que não quer que a coisa avance, né, e então eles vão atuar. Robespierre, como ele falou, né, Marat, ele fala muito aqui, Emmanuel, e foram desvirtuados aí desse caminho, e é isso. Mas o controle está aí, né, Deco? É isso mesmo. O leme está nas mãos de Jesus. O problema é que nós estamos na embarcação.
E às vezes a gente vai para um lado, aí o barco vira para o outro. É muito complicado, né? Esse trabalho é muito, né? Quando eu fico vendo os rumos da história, quando nós dizemos assim, vai dar certo agora, ocorre alguma coisa. Eles têm logo, amorosamente, que reformular os planos, mas é assim mesmo. E aí a França realmente se tornou esse polo aí, que foi o berço para que irradiador de ideias, né? Renovadoras e que levou o espiritismo adiante para outros locais, como o Brasil, né? Que o espiritismo chegou aqui rapidinho. Chegou E mesmo. semana que vem o capítulo vai falar desse contexto pós-revolução, né? Então vai dar para você explorar bastante isso aí. E o livro está acabando, né? Eu Estamos estava vendo que o chegando. nosso querido está acabando. E daqui a pouco vamos ter novidades, vamos ter mais livros para ler aí, hein? Se o pessoal quiser, a gente vai continuar o trabalho de leitura e de bate-papo. Que bom! Desculpe avançar, agora você vai fazer a nossa prece, não vai, Léo? Vou sim, vou sim. Quero agradecer demais, Silvia. Foi muito, muito legal, né? E eu acho que um tema denso desse, tão importante, tão complexo, realmente tinha que ser uma profissional da área para me socorrer. Que nada, você faz isso com maestria, como eu já te falei. Você não tem noção como eu quebro a cabeça aqui. Fico desesperado. Mas foi difícil para mim, Leco, porque eu tinha que resumir muito, e quando você resume muito, a coisa fica meio complicada, mas foi o que eu pude fazer com o tempo, né? É um assunto bem complexo mesmo. Mas eu gostei muito. Agradeço demais, tá, Silvia? Obrigada, Leco, pela oportunidade. Obrigado. Vamos fazer a nossa oração, então. Já estou com Espera. a minha filha. Isso, deixa eu colocar mais água aqui, que daqui a pouco eu levo lá para o meu filho e para minha esposa também. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas. E neste momento, hoje, vamos unir os nossos pensamentos, pedindo, implorando paz, harmonia, mais fé, mais amor. São tantos problemas que a humanidade vem passando, tantas dores, tantos medos, e que muitas das vezes nos sentimos sozinhos, isolados, esquecidos. Mas não podemos ter essa dor. Precisamos ter a certeza de que existe alguém muito maior, muito mais sábio, com muito mais experiência e, principalmente, que nos ama profundamente e que controla não apenas a vida do planeta, o rumo da história, mas os nossos destinos principalmente. Possamos depositar a nossa esperança, a nossa fé aos pés desse Mestre amado e que ele fortaleça esses sentimentos tão nobres, que ele semeie em nossos corações os melhores propósitos, a força necessária para que consigamos continuar a caminhada que às vezes se apresenta tão difícil, tão complexa, mas com ele é tranquila, é mais suave. Obrigado, Jesus. Ilumina os nossos corações, acalma os nossos espíritos e leve a cada família o seu amparo, a sua luz, a sua paz. Nunca o mundo precisou tanto da tua paz, Senhor. Muito obrigado. Acolhe todos os corações, principalmente aqueles que ainda te negam, aqueles que te perseguem, aqueles que tentam remar
na direção contrária do teu barco. Esses são os que mais necessitam de ti. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Obrigado mais uma vez, tá, Silvia? Obrigada a você. Boa noite a todos, mais uma vez. Muito boa prece. A prece eu não podia prescindir, Léo. Por isso eu falei, a prece é contigo mesmo, esse momento maravilhoso. Eu me sinto abençoado nesse momento da prece. Eu sinto que realmente eu nunca estou sozinho. Nunca estamos, né, Léo? É isso mesmo. Obrigado mais uma vez, tá? Tá bom, até a semana que vem. Se Deus quiser. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu vi que a gente ficou assim um minutinho sem áudio, mas acho que corrigimos rápido. Então acredito que não tenha atrapalhado em nada as palavras da nossa amiga Silvia. Fiquem com Jesus, durmam bem e que possamos nos encontrar na casa de Pedro e Nair, no desprendimento do sono, e todos nós, nesse momento, possamos, de alguma forma, trabalhar em nome do bem, em nome do amor, em nome da concórdia. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos.